Vemos um cara cheio das segundas intenções com uma garota que se defende com um belo chute, mas infelizmente é defendido pelo rapaz que mete o contra-chute que a derruba, e ele ainda chama ela de quebrada e vai embora enquanto ela insulta ele com o nome de peixes. E desde quando isso é um insulto? Até seus colegas de classe concordaram comigo, e descobrimos que aquele era o primeiro namorado dela, e ela só estava com ele por ele se parecer com alguém chamado Ken Takakura, e suas amigas falam que caras como ele estavam extintos. Mais tarde, vemos ela se arrastando pelos corredores, lamentando e pedindo para ser consolada, até que vê um garoto sofrendo bullying, e quando os alunos iriam jogar um imã nele, ela aparece para defendê-lo, e volta para as suas lamentações pelos corredores. O garoto aparece atrás dela, dizendo que ela estava apaixonada, e se alguém foi falar com ele só poderia ser isso. Ela acha que ele endoidou e fala que não queria ser amiga dele, mas ele diz que estava falando de outra coisa e lhe mostra um livro de ocultismo. Ela diz que não acredita nessas coisas de OVNIs, mas ele corrige ela, dizendo que eram fenômenos anômalos não identificados, e diz que estão se preparando para uma guerra espacial. Ela não acredita nisso e tenta ignorá-lo, mas acaba se irritando e pega pesado com ele, dizendo que ele era chato, por isso não tinha amigos. E até eu senti essa. Mas ela acaba admitindo que exagerou e conta que não acredita em aliens, mas acredita em fantasmas. E o moleque começa a rir dela e os dois acabam rivalizando. Ela conta que sua avó é uma médium e ele devia ver um exorcismo, com o possuído tendo convulsões. Mas ele diz que isso não era prova, já que doenças causam convulsões. E ela rebate, perguntando se ele já pegou carona com o OVNI, e os dois voltam a brigar. E finalmente ela propõe uma competição. Se provar que fantasmas existem, ele viraria seu serviçal. E o garoto propõe o mesmo caso vejam fãs, então ela se tornaria sua serviçal. Mais tarde, no hospital abandonado, vemos a garota assustada conversando com Quatro Olhos pelo telefone. Ele explica que aquele local era um santuário de OVNIs, e lá ela poderia ter a experiência de ser abduzida. Ela fica com medo e ele inclui que aliens fazem experiências com humanos. Ela pergunta se já fizeram isso com ele, que responde que talvez, já que aliens apagam as memórias dos humanos, o que deixa ela bem desacreditada. Vemos que ele também chegou a um local abandonado, conhecido como ponto espiritual, decidindo provar para ela que fantasmas não existem. E eu vou contar para vocês, de jeito nenhum eu entraria num lugar abandonado, nem de noite nem de dia, eu tô fora disso, nem que me pagassem. O Quatro Olhos se apavora com o som e começa a cantar. Ela avisa que ficar falando alto era perigoso, então ele começa a cantarolar baixinho enquanto entra na caverna. O Quatro Olhos pergunta se ela já viu um fantasma, ela responde que não, e ele fica indignado por ela acreditar em fantasmas sem ter visto um. Ela volta a dizer que sua avó era médium e que sua família era esquisita e conta um pouco sobre ela. Quando criança, ela fazia um ritual de boa sorte antes de sair de casa até chegar na escola, e por causa disso os garotos tiravam sarro dela. Porém, se ela não fizesse, sua avó ficava brava. Ela conta que o pior foi ter visto o menino que ela gostava tirar sarro dela, e por isso ela ficou sem falar com sua avó e parou de fazer o ritual. Mas ela havia percebido que não ficava brava por si mesma, mas sim porque odiava que tirassem sarro de sua avó, porque ela adorava, assim como seu trabalho de médium, pois parecia algo especial, e por isso ela acreditava em fantasmas. E pergunta por que ele acredita em aliens. Ele responde que não era importante. Ela insiste e ele responde com outra pergunta, se precisa mesmo de motivos para gostar de algo, e ela acaba concordando. O Quatro Olhos encontra algo estranho no chão e se assusta com algo atrás dele. Ao se virar para frente, ele se depara com um monstro, que diz que deixaria ele chupar suas tetas se deixar ela lamber o bilau dele. Eu não tô zoando, isso tá escrito na legenda em inglês, em português e tá na dublagem. Ele corre apavorado, a garota diz que não era para correr lá dentro, e ele fala que não tinha nada lá, além de uma velha tarada. A garota tenta avisar que a velha era perigosa e diz que ele não deve deixar ela ultrapassar ele de jeito algum, ou a vovó Turbo amaldiçoaria ele. A velha acaba o pegando, cortando a comunicação. No hospital, a garota também encontra seres estranhos que a capturam, e meu Deus, essa cena me lembra algo. Ela desperta sem suas roupas, cercada pelos estranhos que se apresentam como serpoianos. Eles pedem que ela não tenha medo, pois são amistosos. Ela rebate dizendo que pessoas amistosas não deixam garotas peladas. Os estranhos explicam que só existem machos da sua espécie e assim eles se reproduzem por clonagem, mas isso impede sua evolução e fazem eles perderem algumas funções. Então, para recuperar as funções de reprodução, eles queriam suas bananas. E diz que depois de fazer aquilo com ela, extrairiam seu útero e sua banana para serem estudados. Ela se desespera, revelando que namorou um babaca, mas que nunca fez aquilo. E sua castidade estava guardada para um cara chamado Ken Takakura, que ela ainda não conheceu, e não para um alienígena esquisito. As criaturas usam telecinesia para controlar ela e a deixar mais daquele jeito, se é que você me entende. E esse primeiro episódio ficou com uns papos muito estranhos, né não? Ela consegue resistir, mas um dos aliens abre suas pernas. E não, seu filho da puta, eu não quero me lembrar de Berserk, aquela cena de novo não. Eu disse não, aquilo de novo não. Graças a Deus o telefone
telefone dela toca e um alien atende, recebendo um chutão através da tela. E a vovó Turbo sai do aparelho e dá uma mordida nas partes baixas de um dos aliens. E finalmente descobrimos o nome da garota. O Quatro Olhos possuído se desculpa com A e a C, dizendo que existia um fantasma lá que o amaldiçoou. Os aliens ficam mais interessados em saber como ele chegou ali pelo telefone, já que nem eles tinham essa tecnologia. A vovó Turbo toma o controle e volta com esse papo torto de lamber o bilau dos aliens, que revelam sua verdadeira forma, e dizem que vão pegar a banana dele, e começa a enfrentar a vovó Turbo, que consegue arrancar mais uma banana dos aliens. Um dos aliens consegue atingir o garoto e eles dizem que tem relações amistosas com os humanos. O Quatro Olhos aceita, dizendo que se for a dele ele daria de bom grado, já que ele sempre acreditou em aliens, e por não ter nenhum amigo ele acreditava que aliens podiam ser seus amigos, e conta sua história de como ele sempre chamou por eles, e os outros alunos zombavam dele, e só teve uma pessoa que se aproximou, pedindo que não encostem na A e a C, ou se veriam com ele, e pelo bem dela ele se transformaria num monstro. Ele é atingido mais uma vez e o alien diz que precisavam apenas de humanos mulheres. A C se lembra dos ensinamentos de sua avó, que ela deveria colocar força abaixo de sua barriga e imaginar seu ki disparando do topo de sua cabeça. Ela se desculpa com sua avó e consegue quebrar a telecinesia do alien. O Quatro Olhos se surpreende, assim como a C, e o alien acredita que forçou demais a telecinesia, abrindo os chakras dela. Assim ela consegue chutar o alien para fora da nave. O Quatro Olhos ainda estava possuído, avançando para cima dela, que consegue desfazer a transformação, ficando frente a frente com a maldição, que revela ter possuído o bilau dele. E enquanto estiver com ele, a maldição continuaria. Então, se ela quiser o bilau dele de volta, eles deviam ir até o túnel. E lá ela os enfrentaria o quanto quiser. E desaparece, chamando ela de perua velha. E olha só quem fala, a velha pervertida. A nave cai e os dois conseguem sair. E ambos passam a acreditar tanto em fantasmas quanto em aliens. O Quatro Olhos se pergunta como se livrar da maldição. E a C diz que devem dar uma surra na vovó Turbo. Então ele decide ir pra lá naquele momento, deixando as roupas pra ela se vestir. Já que tudo isso aconteceu por causa dele, ele não quer que ela se envolva ainda mais. Ela recusa, dizendo que se não fosse por ela, o Quatro Olhos já estaria morto. Ela devolve as roupas dele e ambos saem andando. Ele insiste que ela se vista, pois ele não conseguiria falar com ela direito naquela situação. Isso acaba fazendo o coração dela bater mais forte por ele, já que ele acabou dizendo uma das falas de Ken Takakura. Ela se acalma e pergunta o nome do Quatro Olhos, que disse chamar Ken Takakura. A Yase se recusa a aceitar que Ken possui o mesmo nome de seu ídolo. Ele fala que ela tem que aceitar, gostando ou não, afinal aquele era o nome dele. A maldição começa a tomar conta do garoto, mas a Yase, o maior estilo Jedi, controla a maldição, pressionando o garoto contra a parede, e decide que ele nunca mais deve pronunciar seu nome perto dela. E já que ele gosta de ocultismo, decide chamá-lo de Okarun, falando que o mataria se usasse o nome de Ken Takakura perto dela. Os dois discutem até o amanhecer, e Ayase acredita que a vovó Turbo não apareceria durante a luz, afinal fantasmas só aparecem à noite, e resolve chamar Okarun para sua casa, afinal ele estava mais assustador que uma assombração. Chegando lá, ela avisa que sua avó pega pesado com os meninos e quase matou seu ex-namorado, o que deixa ele preocupado, mas o maior problema foi passar pelo portão, que faz Okarun pegar fogo. Ayase rapidamente usa seus poderes Jedi e joga ele no rio, e descobre que aquilo aconteceu por causa do amuleto contra o mal. Ela remove o amuleto e diz para ele ficar de boa, se pegar fogo era só jogar ele no rio de novo. O garoto entra cheio de medo, mas deu tudo certo, por enquanto. Ayase pergunta se estava tudo bem. Ele afirma que estava só com a coceirinha, e ela aproveita para zoar com o cabelo dele, que ficou parecido com a da vovó, deixando ele bem irritado. Ayase pede para ele esperar enquanto se troca, mas Okarun invade pedindo ajuda com a maldição, e acaba indo parar na parede. Ela arranja uma roupa para ele, se lembra que ele não tinha nada lá embaixo, e pede para ver se era verdade o que a vovó Turbo disse sobre a maldição. Ele mesmo confere e realmente não tinha mais nada lá. Ela zoa com a cara dele e os dois voltam a brigar. Ayase diz que aquilo só aconteceu pois se sentiu desafiado, e Okarun revela que não queria deixar aquela chance passar. Ele não tinha amigos e quando ela apareceu ele ficou desesperado para falar com ela, e começa a se lamentar que eles são de mundos diferentes, e ele não devia ter falado com ela, se desculpando por ter envolvido ela nesse problema, e fala que após resolverem isso ela podia voltar a ignorá-lo. Ela se recusa, dizendo que ele tira conclusões precipitadas, e que ele não tem amigos porque fica empurrando eles pra longe. Ela faz um climinha mó bom e ele estraga tudo, chamando ela de baranga, e de novo os dois voltam a brigar. Ele diz que ela não pode sair por aí esfregando a fraqueza dos outros na cara delas. Então a campainha estranha toca, e a ser estranha, pois ela nunca ouviu aquele som antes. Ela conta que sua avó disse que eles têm duas campainhas, uma para humanos e outra para espíritos malignos, e nota um amuleto protetor em cima da estante. Eles decidem sair e pôr o amuleto no lugar. Okarun pede para esperar, pois ele podia pegar fogo lá dentro. Aquela coisa não estava mais na porta, e uma fumaça preta estava sobre o
local. Em seguida, a casa é cercada por paredes e ela decide pôr o amuleto de volta no Tori. Ela repara uma mancha no amuleto e vemos seu nariz sangrando. O Karun também é afetado e todo lugar estava com aquela fumaça preta. E no teto apareceu uma criatura que diz ter encontrado as pessoas malignas que não cumpriram a promessa. Eles tentam fugir, mas são arremessados contra a casa. Eles evitam o segundo ataque e a criatura exige que deem sua banana para ele. Ayase se pergunta o que era aquela coisa e pergunta ao Karun se ele tinha outra banana lá embaixo. Isso é coisa que se pergunte? Empolgado, ele diz que aquilo era um alien, falando que era o colarinho, visto pela primeira vez em Flatwood, conhecido pelo seu tamanho. Ayase estranha a campainha ter funcionado com aliens, e o garoto explica que após presenciar fenômenos espirituais, pessoas também relatam ver OVNIs, dizendo que deve existir algo em comum entre eles. Ela fala que devem dar um jeito no alien antes que a névoa acabe com eles, mas enquanto ela estiver contendo a maldição dele, ela não poderia usar seus poderes psíquicos. A casa explode e eles entram em um galpão. A maldição quase assume o controle dele, mas a Ayase traz ele de volta, porém fica faltando uma parte. Então ele decide lutar e pergunta se ela consegue liberar a maldição, deixando apenas sua cabeça no controle. Eles são atacados e ela decide tentar, relutante por não saber controlar seus poderes. Prestes a serem atingidos, ela consegue e o Karun ganha uma nova forma, que com essa boca enorme me lembra o Deku Dark, misturado com a Berserker Armor. E olha a carinha da Ayase, parece que ela também gostou, hein? Ele disse se sentir cheio de poder, mas ficou deprê pra caramba. E tá tudo bem, o Karun. Eu também ficaria deprê se um espírito tivesse levado minha banana embora. A Ayase acha que quebrou seu psicológico, mas ele diz que estava consciente, porém muito pra baixo, terminando as frases com Yo, o que faz ela estranhar muito seu jeito, mandando ele parar. O Karun vai até o gigante, que o ataca, porém ele arranca os dedos dele na mordida, e fala que tava desmotivadão, enquanto a Ayase nem acredita no que estava acontecendo. E eu só tô pensando que ele tá todo torto. E você que tá me vendo, ajeita a postura, olha a coluna. As coisas estão indo bem, mas o corpo do garoto não aguenta e ele é atingido. A Ayase consegue retirar ele de lá antes de ser esmagado. Ele se desculpa por não ter conseguido e descreve que usar o poder da vovó Turbo era como ser rasgado ao meio. Ela olha pro alien e nota que ele parece um lutador de sumô e tem a ideia de fazer ele encostar sua mão no chão. Assim talvez eles conseguiriam vencer. Acho que só eu fiquei perdido aqui, porque o Karun achou uma ideia genial. Ele decide se transformar mais uma vez e parte pra cima do alien, arrebentando o joelho dele. A Ayase avança e consegue derrubar o gigante, fazendo uma de suas mãos tocar o chão, o que faz ela derreter. Porém o alien cria pernas nos ombros para salvar a outra mão e arremessa a Ayase contra a parede, a golpeando. Ela segura a transformação de Okarun. Ele pede pra ela não se importar e soltar a maldição dele. Porém ela tava puta que o alien trapaceou e decide que ela acabaria com ele sozinha. E chama o alien de frango e recebe uma enxurrada de ataques sendo afundada na parede. Mas aquilo foi tudo estratégia para ela ficar fora do Tori. Assim ela puxa o Karun e prende o amuleto, fazendo o alien queimar. E tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ela tenta relaxar, mas não tem um minuto de descanso com aquela maldição. E elogia o novo cabelo do Prota, mas diz que gostava mais do estilo Black. Mas o esforço foi tanto que ela desmaia, deixando a maldição livre. Vemos uma médium fazendo adivinhações sobre um idol. Os funcionários dizem que Dodoria Santa era incrível, errando tudo sobre o idol com a maior pompa. E falam que um cara como aquele nunca teria mulher e filhos, mas que não seria um problema, pois aquele era apenas um programa local. No caminho para casa, o motorista reconhece, perguntando se era verdade que ela possuía poderes psíquicos. Ela manda ele parar, dizendo que se ele não quiser morrer, deveria sair dali imediatamente. Voltamos ao Karun, que estava prestes a fazer alguma coisa com a Ayase. Afinal, esse anime é meio estranho, então qualquer coisa pode acontecer. Mas ele acaba sendo atacado por um tijolo e um prego, e nem era Nobara. Dodoria Santa chega dizendo que sua neta só traz problemas para casa, e chama a vovó Turbo pra mão. Ela tenta um ataque pelas costas e acaba incendiada, assim como Dodoria previu, deixando duas armadilhas prontas. Aquela barreira que a protegeu do ataque e outra que prende a maldição. Rapaz, essa é a avó da Ayase? Que isso, envelheceu e ficou uma grande gostosa? Ela fica frente a frente com a maldição, que diz a ela que não conseguiria manter presa por muito tempo. E Dodoria responde que não queria prendê-la e sim matá-la, e simplesmente humilha a maldição batendo nela com um taco de metal, mandando ela resistir pelo menos um pouquinho para ser mais divertido. A maldição fala que se ela matar, o garoto amaldiçoado também morreria, e Dodoria diz que mataria qualquer homem lixo que sua neta trouxer para casa, e dá um último golpe nela. A cena corta para Ayase
Ayase procurando por Okarun e se depara com sua avó, que pergunta se ela foi a um ponto espiritual. Ela responde que não, mas um amigo sim, e sua avó quer saber o motivo. Ayase fala que estavam conversando e acabou nisso. Sua avó não dá a mínima e Ayase pergunta se ela viu ou não o garoto, e bem séria, sua avó responde que se ela estiver falando da maldição, ela matou. Sua avó diz que ela nem acreditava em fantasmas e que ela era uma médium falsa afinal das contas. A garota insiste em saber o que aconteceu, mas sua avó fala para ela não acreditar nessas histórias, dizendo que espíritos malignos não existem e ela era uma farsante. Ayase engole seu orgulho e admite que ela estava errada e sua avó certa, e mais uma vez pede para contar o que aconteceu. Então Dodoria manda ela ir até o templo. Ayase corre até lá preocupada com Okarun, pois aquilo era culpa dela. Quando ela abre as portas, ela encontra o garoto tranquilão comendo um bolinho e fecha a porta na cara dele, deixando ele sem entender. Ela estava mal preocupada e agora já tá brigando com ele de novo por estar vivo. Sua avó aparece para saber desde quando ela começou a fazer amizade com monstros e fala que lá dentro a maldição não se ativaria. A garota fica furiosa perguntando que história foi aquela de ter matado o garoto, e sua avó responde que ela parecia desesperada pelo seu namoradinho. Ayase fala que não era nada disso, explicando que a vovó Turbo levou aquilo dele, e enquanto ela possuir aquilo, a maldição não sairia, e isso era culpa dela, revelando também que agora consegue usar poderes psíquicos, após ter ido até o local onde OVNIs aparecem, coisas estranhas aconteceram. Sua avó diz que OVNIs não existem, e Ayase entende o que ela quer dizer, afinal um dia atrás ela pensava igualzinho, e volta ao assunto dizendo que consegue segurar a maldição. Dodoria acredita nos poderes e diz que os dois se meteram com alguém muito perigoso, contando que antigamente ela era conhecida como a vovó 100 km, um yokai moderno que causou problemas no país inteiro, e ouviu falar que aquela entidade estava presa no túnel. Ela chegou a ir lá, mas não conseguiu chegar perto do túnel por causa do poder espiritual, contando que existem espíritos que ficam presos a locais onde tem ligações fortes, ou seja, ela era mais forte no seu território, e nenhum médium enfrentaria um espírito nesses locais, e inclui que existia um desses no túnel que acabou se fundindo com a vovó, e manda sua neta ficar longe de lá, afinal ela não estava diretamente envolvida. Ayase pergunta a si mesmo o que seu amado Ken faria, e fala que ele ajudaria com 100% de certeza. Então sua avó zoa com ela, acreditando que ela estava apaixonada pelo garoto, afinal ele tem o mesmo nome do seu ídolo, e diz que se ela faz tanta questão deveria brincar de pega-pega com a vovó Turbo, explicando que o espírito confia em sua velocidade, e esse era o problema, pois toda a cidade era seu território, então Ayase deveria atraí-la para fora da cidade, sem ser pega. A garota diz que não tem chances contra a vovó Turbo com aquelas varetas de pernas, e pergunta a sua avó se ela não pode colocar amuletos no túnel. Ela responde que suas barreiras apenas pegam poderes emprestados de deuses, e quando sai da cidade ela não consegue usar seus poderes, e manda que comece a treinar para ao menos conseguir fugir. Sua neta responde que mesmo treinando muito, nunca chegou ao final do atletismo, e Dodoria diz que estava falando do garoto. Ayase diz que precisa ficar controlando sua transformação, e sua avó manda que ele a carregue nas costas. Ele fala que não consegue, pois só alcança a forma máxima 2 vezes. Então Dodoria manda ele começar a treinar para sempre ter a força máxima, e manda ele caminhar, fazer flexão, abdominal, agachamento e treinar costas, 5 sets de 100 repetições, literalmente mandando ele fazer o treinamento do Saitama, e se retira do local dizendo que o mesmo vale para Momo, já que ela não conseguiria ajudar os dois. Okarun se desculpa com a Ayase pelo outro dia, pois estava pensando em si mesmo durante a luta, e diz que ela foi incrível conseguindo derrotar o alien sozinha, dizendo que na próxima vez ele se esforçaria ao máximo para não decepcioná-la. Ayase diz que não estava decepcionada, então ele muda de reação, perguntando por que ela bateu a porta na cara dele, insistindo que ela estava assim decepcionada. Okarun, na moral, você tem que melhorar essa sua autoestima, meu parceiro. Ayase tenta animar o garoto, dizendo que ele estava bem maneiro durante a luta, mas que ele era lerdo, então provavelmente ela é quem o salvaria de novo. No dia seguinte a dupla estava treinando, até que Okarun precisa ir ao banheiro. O problema é que Ayase precisa manter contato visual com ele para controlar sua maldição, ou seja, ela precisa ver ele fazendo suas necessidades para ele não se transformar, e ela não quer isso. Okarun pergunta o que ele tinha para mostrar, dizendo que ela estava pisando na sua dignidade. Mas espera aí, como ele vai tirar água do joelho se ele tá sem sua banana? Será que ele ficou com um buraco ou ficou liso? Dodoria pergunta como ela controla a maldição. Ayase tenta explicar que tudo possui uma aura que ela consegue enxergar e mexer nelas em pequenas quantidades, e o mesmo acontece com Okarun. Assim ela consegue pressionar a maldição, fazendo ela recuar. Sua avó acha aquilo bem limitado, e sua neta diz que quando despertaram seus poderes, eles eram bem mais impressionantes, mas que agora só consegue controlar pequenas quantidades de
aura. Dodora diz que seu problema era depender muito da sua visão, e manda ela fechar os olhos e tentar usar todos os seus sentidos, como o tato. Ayase tenta e sente algo frio, mas ao abrir seus olhos o Karun já estava transformado. Ele volta desesperado para ir ao banheiro, e Ayase o impede, dizendo que era muita coragem querer cagar na casa dos outros. Então ele corre para tentar achar outra opção, com ela indo atrás dele. E até a vovó da Ayase entra na confusão. E não teve outra. Nosso camarada Ken teve que se cagar enquanto a Ayase ficava olhando para ele. Dodora relembra que Ayase disse ter ficado invencível, mas que seu poder diminuiu, acreditando que ele tenha sido selado. Então ela deve ir liberando ele aos poucos com seu treinamento, mas que estava tudo bem, pois o desenvolvimento do garoto também demoraria. Vovó Turbo aparece tomando controle do local. Ayase pergunta o que ela fez com sua avó, e a maldição responde que estava deixando ela escolher entre um AVC ou um ataque do coração, e revela que sua maldição era contagiosa, podendo matar qualquer um que é visto pelo garoto. E diz que não a daria mais tempo, mandando ela ir ao túnel aquela noite ou usaria o jovem para matar todos ali, e desaparece do local. Sua avó percebe o amuleto manchado e manda que ela conte o que aconteceu. Durante a noite, Dodora prepara eles para irem até o túnel, e ainda esfrega na cara de sua neta que ela só traz problema para casa, e se despede pedindo que ela não morra. O Karun fica envergonhado com aquelas roupas, se perguntando por que estão indo de trem. Repara que tem até uma pessoa gravando eles. Ayase diz que era muito longe para ir de bike, e queria chegar com força total, pois a maldição machucou uma pessoa muito importante para ela, então ela daria uma surra na vovó Turbo. Ayase se troca dentro do vagão, e o Karun pergunta se tinha certeza, afinal aquele uniforme de batalha era o que protegeria eles dos espíritos. E ela responde que o uniforme de batalha das Gyaros era seguir a moda, e ela não consegue se animar sem vestir o que gosta. Assim finalizando o terceiro episódio de Dandadan. No próximo episódio intitulado Vamos Descer a Lenha na Vovó Turbo, trarei mais um resumo, então não perca o próximo vídeo. Se você tiver gostado do resumo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever ou compartilhar com alguém que queira ver esse anime. Assim você apoia nosso canal, e se você estiver vendo pelo celular, clique em hypar, assim chegaremos a mais pessoas. Eu agradeço de verdade a sua companhia, até a próxima!